Bom dia, Ailton, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Digital. Já está presente aqui aos estúdios da Rádio Digital FM e nesse exato momento montado também o estúdio da Via Mídia TV, onde nós estamos transmitindo agora ao vivo, através do site, através dos nossos aplicativos e também através do canal 26 da NET. Estamos aqui ao vivo recebendo o nosso ilustre, nosso grande amigo, o nosso governador Rui Costa, que nessa oportunidade veio aqui inaugurar algumas obras, né, governador, e nos fez essa grande surpresa e para a gente é um grande prazer estar recebendo o senhor aqui. Bom dia a todos os amigos e amigas, o prazer é todo meu. Eu quero abraçar a cada um, amigo, amiga, a família lagoense, agradecer muito o carinho que sempre recebi aqui dos amigos. É um prazer estar aqui nessa TV de grande audiência. Eu diria TV e rádio, né? TV e rádio. Para que a gente possa bater um papo sobre nossa agenda aqui no dia de hoje. E agradecendo muito a possibilidade de conversar com o povo de Alagoense nessa rádio e TV de grande audiência, né? A TV construindo a grande audiência, né? É verdade. Começamos agora essa nova experiência de uma TV multiplataforma, né? Utilizando a tecnologia. Então, todos que estão aí ouvindo a Rádio Digital FM podem ter a oportunidade também de acompanhar essa entrevista ao vivo agora com o nosso governador, através do aplicativo Via Mídia TV e também pelo site viamídia.tv.br. Governador, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, primeiro lhe agradecendo pela sua presença aqui nos nossos estúdios e lhe perguntando sobre essa sua agenda de compromissos hoje, aqui o que lhe trouxe a nossa região, nossa cidade aqui de Alagoinhas. Primeiro, a agenda hoje é administrativa, embora nós estejamos aí na reta final do processo democrático, e o Câmara me corrige aqui para eu olhar para a TV, porque eu ainda estou achando que eu estou na rádio, né? Pois é. Mas hoje a agenda não é eleitoral, não é política, embora estejamos aí muito perto da eleição. Hoje a agenda é administrativa, nós temos inaugurações aqui de obras do governo do estado, inaugurações de obras do município. Aqui está conosco o prefeito Paulo César e outros, aqui um amigo que está presente, outros amigos, como o deputado Josildo, não pode estar em função da lei eleitoral que restringe a participação de candidato. A Sônia Fontes não pode estar porque também é candidata, enfim. Outras pessoas que são candidatos também a vereadores não podem estar presentes nesse processo em função da restrição da lei eleitoral. Mas hoje aqui nós vamos inaugurar obras do governo do estado e obras do município de Alagoinhas, e tem muitas obras, né, Paulo César, para inaugurar. E uma das inaugurações é do conjunto Petrolar. Esse conjunto, o governo do estado iniciou numa parceria com o município, um investimento lá atrás no governo Jacques Wagner de 10 milhões de reais. E, recentemente, nós iniciamos uma nova etapa que está conclusa esse ano, no valor de 2.310.000 reais. Um total de asfalto aí de 8.800 metros quadrados de asfalto na Rua Ipiranga, Rua Vitória, Primeira Travessa Bahia, enfim, em várias ruas lá no conjunto Petrolar, que era um compromisso, era e é um compromisso do governo do estado em pavimentar e urbanizar esta comunidade, e sempre numa parceria com o município. A primeira etapa, eu diria a primeira grande etapa, que foram 10 milhões de reais, foi no governo Jacques Wagner, e agora, em nosso governo, nós inauguramos essa etapa, 2 milhões e 300, e hoje eu dou ordem de serviço, autorizo a licitação de mais uma etapa. Nós vamos licitar mais 2 milhões de reais para fazer 15 mil metros quadrados de ruas, também no conjunto Petrolar, além de calçadas e meio-fio, enfim, urbanização daquele conjunto. Portanto, nós caminhamos para chegar a 100%, correto, prefeito? Então, o prefeito está bem satisfeito, de urbanização, né, naquele conjunto, e com isso nós concluímos um compromisso do governo do estado, que começou, como eu disse, com o governador Jacques Wagner,
e à época o prefeito Joséildo, e hoje conclui-se com o prefeito Paulo César essa urbanização completa do conjunto petrolar. Governador, tem uma questão que eu tenho visto bastante, e mais ou menos uns 3 semanas atrás, eu estava indo em Brasília e encontrei até o senhor no voo, né? O senhor recorda? E a gente até lhe falei sobre essas nossas impressões. Nós tivemos muitas impressões e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da mobilidade urbana, porque está havendo, na realidade, no Estado, a gente vai para Salvador e vai no Estado, está havendo realmente muitas intervenções do governo do Estado em relação à mobilidade urbana em geral. No tocante aqui, só para completar com o senhor, no tocante aqui em Alagoinhas, a obra do metrô, que vai até Lauro de Freitas, né? Essa obra teria um modal que viria para Alagoinhas, um VLT, um veículo leve sobre trilho, é isso? Sim, mas antes, só me permita, nós temos hoje outra inauguração de outra obra do governo do Estado, que tem a ver com mobilidade também, que é a obra do Riacho da Guia, um investimento de R$5.600.000, é a BA 504, até o distrito de Riacho da Guia, e que são 15 quilômetros que foram pavimentados. E nós vamos lá verificar hoje, fazer a inauguração simbólica e verificar como ficou essa obra. É um pleito também antigo aqui da cidade e que nós conseguimos hoje materializar e entregar para a cidade de Alagoinhas. E como eu falei antes, em seguida nós vamos inaugurar e vamos provar a comida do restaurante popular, que hoje está sendo entregue à população. E também eu ainda assino um convênio com a agricultura familiar, porque nós temos apoiado, e eu sei que aqui tem muitos agricultores na zona rural. Bahia Produtiva, né? Exatamente. O jornalista é bem informado. Tem que estudar, né? Tem que fazer o dever de casa. Por quê? Porque a Bahia tem o maior número de agricultores familiares do Brasil. São 700.000 famílias que sobrevivem da agricultura familiar. E, portanto, nós estamos aplicando na Bahia inteira mais de R$200 milhões em editais para a compra de equipamentos, construção de instalações de beneficiamento, agroindústria, para melhorar e aumentar a renda do agricultor. Porque 700.000 famílias, isso representa mais ou menos 3 milhões de baianos e baianas que tiram o seu sustento e de sua família através da agricultura. Então, o que nós estamos fazendo é apoiar para melhorar a produtividade, melhorar a renda do agricultor. Porque eu digo sempre, se nós melhorarmos a renda do agricultor de Alagoinhas e da região, eles vão gastar o dinheiro aonde? É verdade. No comércio de Alagoinhas, no comércio de cada cidade. Portanto, nós fortalecemos também a economia urbana com esse investimento. Agora, voltando à sua pergunta sobre mobilidade, de fato, o governo do Estado, porque isso gera muita confusão, como tem muita disputa de placa, né? Às vezes, lá em Salvador tem muito disputa de placa. As obras, nós estamos aplicando lá em mobilidade, e começou no governo Wagner, nós estamos num ritmo acelerado, o investimento de... Eu vou me habituar, daqui até o final da entrevista eu consigo ficar olhando para a câmera, porque eu estou achando que eu estou... A rádio e a TV, né? Isso é a tecnologia, né? Mas lá nós estamos aplicando 8 bilhões de reais em mobilidade urbana. Só no metrô, nós estamos falando de um investimento de 4 bilhões de reais. O metrô, nós teremos a 3ª maior extensão de metrô do Brasil. Só para você que está me ouvindo ter ideia, São Paulo hoje tem 84, 85 quilômetros de metrô. Quando chegar ao final do meu mandato, a nossa capital terá 42 quilômetros de metrô. Então, será a 3ª maior extensão de metrô do país, primeiro São Paulo, depois Rio e depois Salvador. E, portanto, além da obra do metrô, nós vamos iniciar agora uma obra do VLT. O que é o VLT? É um veículo parecido com o metrô, só que mais leve, que é utilizado nas principais cidades do mundo, e nós vamos usar o leito da ferrovia existente.
Tá certo? Então, para quem está lembrado, para os mais velhos como o Paulo César aqui, que tem os cabelos todo branco, existia, eu me lembro que eu era criança, que eu morava ali no morro, na encosta da Liberdade, e a gente tinha muita relação com a calçada, onde tem a leste ali, e aqui é uma cidade ferroviária, conhece muito bem isso. Então, o trem chegava até o comércio, lá perto, no Moinho Salvador. Então, nós vamos retomar, e o VLT chegará até o comércio. Então, nós vamos licitar em 2 etapas. A primeira etapa é fazer de Paripe até o comércio. E a segunda etapa é avançar, integrando o metrô, ali em Simões Filho, que nós vamos chegar em Águas Claras, com a linha férrea que vem passar aqui em Alagoinhas. Então, nós queremos colocar o VLT nesta linha e ela será, vamos fazer uma licitação única, uma parceria público-privado, a exemplo do metrô, e a primeira etapa será esse trecho e a segunda etapa é expandir para a região metropolitana, chegando até Alagoinhas. Então, nós vamos usar a linha passando por Camaçari, Dias Dávila e chegando até Alagoinhas. Nossa meta, portanto, é integrar o que eu diria, além da região metropolitana, chegando até Alagoinhas, e facilitando, portanto, a mobilidade urbana das pessoas, e eu diria, dando agilidade, conforto, rapidez e reduzindo o custo, eu diria, da produção. Porque quando a gente consegue fazer que o trabalhador chegue e saia mais rápido do trabalho, a gente reduz o custo da produção. Então, no nosso planejamento, é evidente, tudo é feito por etapas, nada se faz de uma vez. Para você bordar o telhado, primeiro você precisa fazer o radier, depois construir as paredes e depois fazer o telhado. Então, nós vamos começar pela base, e a base é a recuperação da linha existente, inicialmente em Salvador, e seguindo até Alagoinhas. Essa é a nossa meta. Hoje o modal metrô, ele está ali já seguindo para Lauro de Freitas, né? Ele chegará até a cidade de Lauro de Freitas. Certo. Qual é o prazo, governador, que o senhor tem para concluir essa primeira etapa para Lauro de Freitas? Ano que vem. Ano que vem nós inauguramos. E ele chega ali pelo lado da BR até o entroncamento, até aquele viaduto de Águas Claras, onde nós inauguramos ali uma obra grande que é do governo do estado, que vai dar acesso à orla até Águas Claras e dali até Paripe. Ou seja, todas as obras grandes de Salvador são do governo do estado. A gente brinca que o pessoal publicitário aí botou o apelido de obra tamanho G, ou seja, todas as obras estruturantes de grande porte na cidade de Salvador são todas elas do governo do estado, porque Salvador é uma cidade que não tem indústria, como hoje Alagoinhas tem bastante indústrias. Tem 7 indústrias, né? Nós temos aqui 6 mil pessoas já. Só nesse período recente do governador Jacques Wagner e do nosso governo, de empresas novas que chegaram, são 7 empresas e 6 mil empregos hoje em Alagoinhas. Salvador não tem indústria e não tem mais vocação, até porque nem espaço tem mais. Geograficamente não tem nem para onde crescer. Não tem. Ali é uma cidade de serviço, de turismo, e uma cidade de serviço ou oferece uma mobilidade de boa qualidade ou está fadado a continuar sem emprego e sem renda. A nossa cidade de Salvador, ela sofre um gravíssimo problema há décadas e piorou recentemente, que é o problema do desemprego crônico. É o mesmo problema que Recife sofre. As duas cidades tiveram um perfil de ocupação semelhante, com a decadência no passado da cana-de-açúcar da região metropolitana, tanto de Recife como de Salvador, levaram as pessoas para morar na capital de forma desordenada, e isso, infelizmente, provocou uma ocupação desordenada e, eu diria, sem possibilidade de oferecer emprego para essa gente. Por isso que Salvador e Recife, infelizmente, sempre disputam a liderança no desemprego nas últimas décadas. Pegando esse gancho, exatamente o que o senhor falou aí, tem uma outra questão que a gente tem a TV, e a gente tem essa emissora de TV também em Sergipe, e tem acompanhado muitos estados do Nordeste, pegando esse gancho aí do desemprego. Eu queria exatamente lhe fazer essa pergunta que nos foi transmitido, muitas pessoas mandaram mensagem, enfim, para chegar para o senhor com essa pergunta. Em relação a esse momento de crise que nosso país está atravessando,
Muitos estados do Nordeste, muitos estados do Brasil, eles inclusive estão até parcelando o salário do funcionário. Como é que o senhor está fazendo? Como é que o senhor está trabalhando nisso aí? O senhor está com essa crise? O senhor está conseguindo ter saúde financeira? Conte para a gente como é que está o estado e qual a mágica que existe, né, para se trabalhar dessa forma. Olha, deixa eu lhe dizer, não é fácil. São 27 estados da federação. 19 deles já atrasaram salário 13º, férias, de janeiro de 2015 até hoje. 19. Apenas 8 estados estão com suas contas em dia irregulares. E, graças a Deus, com muito trabalho, a Bahia é um deles. Isso, nós temos que trabalhar, eu diria até, tem dia que eu trabalho 14 horas por dia. Porque é aquela história, você tem que ir peneirando com a peneira cada vez mais fina para descobrir a forma de fazer mais, oferecer mais serviço público, gastando menos. Essa é a minha busca permanente e, por isso, o governador não só dá ordem ou orientação ou conversa com o secretário. Eu faço questão de, junto com o secretário, sentar, conversar e chamar a equipe, às vezes, de segundo, terceiro escalão. Por exemplo, nos hospitais, eu me reúno, além do secretário de saúde e a equipe da secretaria, eu chamo os diretores dos hospitais para apresentar o quadro de metas, de gastos. Então, ou seja, nós mergulhamos em cada unidade de despesa para qualificar o gasto público. Com isso, um esforço gigantesco para manter as contas em dias e, graças a Deus, até aqui, não só nós estamos com as contas em dias, como nós estamos anunciando investimento. Isso que eu queria chamar a atenção, porque enquanto outros estados estão fechando oferta de serviço público, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu não sei se você sabe, o Rio tem um orçamento de 84, 85 bilhões de reais. Certo. Você sabe qual é o orçamento da Bahia? Total? Não, me diga aí. 42 bilhões. Ou seja, a metade do orçamento do Rio de Janeiro. E nós temos a metade da população do Rio? Não. O Rio tem 16 milhões de habitantes, a Bahia tem 15. Ou seja, 1 milhão apenas de diferença, mas o Rio tem o dobro da arrecadação da Bahia. E o Rio hoje está em colapso, com salário atrasado, parcelamento de salário, cortando os serviços públicos. Se você olhar no mapa do Brasil e olhar lá o tamanho físico, geográfico do Rio de Janeiro e olhar o tamanhozão da Bahia, você vai ver a diferença de esforço que nós temos para levar serviço público. É evidente que para construir estradas no Rio, como é pequenininho, é muito mais barato. Para ofertar serviços de saúde, de educação, de água, de esgoto, numa área menor, é muito mais fácil do que numa área enorme como a Bahia. Então, dá a dimensão do esforço que nós estamos tendo. Então, não só nós estamos mantendo os serviços públicos, como eu estou aqui hoje em Alagoinhas, inaugurando obras e anunciando novas obras, como a obra mais 2 milhões para o Petrolar. Então, isso significa trabalho e, eu diria, uma marca nossa, que é garantir a qualidade do gasto público. O governador tem uma fama muito grande, que a gente ouve falar muito, que o governador é uma pessoa muito técnica, né? Além de fazer a parte política, essas horas que você falou de trabalho, 14 horas trabalhando, então, por ser ser um economista, enfim, ser um técnico, exige muito da sua equipe. Agora, me diga uma coisa, governador, e no interior do estado? A gente tem visto realmente a mobilidade urbana, os investimentos. Tem agora uma questão da saúde, que é muito importante, que eu queria frisar, queria que o senhor pudesse esclarecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aí da Via Mídia. O senhor está implantando algumas policlínicas pelo interior do estado. E como a saúde realmente é preponderante, é um fator muito crítico da nossa sociedade, nos explique para a gente como é, a partir de quando vão começar essas policlínicas, qual a formatação dessas policlínicas, como é que é mais essa ferramenta de saúde para as pessoas? Olha, eu assumi um compromisso de regionalizar a saúde pública na Bahia. O que é isso? Garantir que todas as regiões do estado
tenha os serviços, inclusive de média e alta complexidade, que antes só eram oferecidos em Salvador. Certo. Então, as pessoas tinham que viajar 900 quilômetros, 600 quilômetros para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância magnética, para ter uma consulta com um neurologista, enfim. Qualquer serviço de consulta ou exame ou cirurgia mais complexo tinha que vir para Salvador. E eu me comprometi e estou materializando a regionalização da saúde. Eu digo assim, a saúde é uma escadinha. O primeiro degrau dessa escada é o posto de saúde da família. E eu estou trabalhando numa parceria com os prefeitos para chegar o mais próximo possível de 100% de cobertura. Eu não sei aqui em Alagoinhas, não sei se Paulo tem de cabeça qual é o percentual de cobertura, mas, por exemplo, tem cidades que são muito baixas. Por exemplo, Salvador é a pior cidade da Bahia em termos de cobertura. Eu não sei se você sabia disso. Salvador tem apenas 30% de cobertura, ou seja, apenas 30% da população tem acesso a um posto de saúde em Salvador. Isso em condições favoráveis, é tudo funcionando 100%. Não, se tiver tudo funcionando, ou seja, o que está instalado, se estiver funcionando, atende apenas 30% da população. Certo. Nós já temos várias cidades do interior com 70%, 80%, 90% e até muitas com 100% de cobertura. Então, eu tenho feito um desafio aos nossos prefeitos e prefeitas para completar essa rede de postos de atenção básicos, postos de saúde da família, completando o primeiro degrau. Mas qual é o problema que acontece? Mesmo onde tem uma cobertura alta no interior, um município que tenha 70%, 80% de cobertura, a pessoa sai com o pedido de exame ou de uma consulta com o especialista. E aí começa a dor de cabeça, porque muitos prefeitos até encontram numa cidade vizinha o serviço, mas é particular e é caro, e consome toda a receita do município. Então, o que é que nós estamos montando? Esta policlínica regional, que não é um hospital, mas a construção é maior do que muitos hospitais da Bahia, é uma construção de 4.000 metros quadrados, onde nós vamos oferecer 19 especialidades, e eu diria assim, 90% dos exames que um ser humano precisa fazer, nós vamos fazer nestas policlínicas e regionalmente. Então, eu já iniciei a construção e já está em pleno andamento, já fazendo a primeira laje de 4 regiões, lá de Teixeira de Freitas já foi iniciado, foram os primeiros consórcios, porque o modelo é de consórcio municipal. É isso que eu ia perguntar, quais são as regiões que já vão ser atendidas? Nós adotamos o modelo de consórcio, porque eu acredito muito nessa parceria do governo do Estado com o município. Eu acredito muito nisso. E por isso eu pedi aos prefeitos que se juntassem e formassem um consórcio, porque o investimento da policlínica é um investimento de 20 milhões de reais. Certo. Juntando construção física e mais equipamentos, 20 milhões. Esse dinheiro é 100% do governo do Estado. Agora, o custeio, depois que estiver pronta para funcionar, o governo do Estado vai entrar com 40% do custeio e o restante será dividido por todos os municípios daquela região que participarem. Para manter a infraestrutura. Para manter funcionando. Então, eu priorizei lá atrás, quando eu lancei, eu digo, os municípios que mais se mobilizarem, quem primeiro fizer os consórcios serão os primeiros a serem atendidos. Até como uma forma de estimular que os prefeitos e prefeitas regularizassem o consórcio. Então, nós já iniciamos a obra, já está a todo vapor, em Teixeira de Freitas, na região de Teixeira de Freitas, na região, para atender a região de Guanambi, para atender a região de Irecê e para atender a região de Jiquié. Eu inicio ainda este ano, até dezembro. Eu tomei um empréstimo no Banco Mundial para financiar várias obras na área de saúde. E quando você toma um empréstimo, eles têm que aprovar o processo de licitação. E eu já enviei toda a documentação, nós vamos iniciar mais 7 ainda esse ano. Uma aqui em Alagoinhas. É isso que eu lhe perguntaram. Nessa região, inicia esse ano ainda? Esse ano ainda, até dezembro. Eu só estou esperando a autorização do Banco Mundial que financia a obra. Uma aqui em Alagoinhas, outra em Feira de Santana, outra em Santo Antônio de Jesus, outra em Valença, outra em Simões Filho e 2 em Salvador. Portanto, já serão 11 policlínicas iniciadas esse ano e no ano que vem nós pretendemos iniciar mais.
A meta final a ser atingida será de 28 policlínicas, ou seja, uma por cada território da Bahia. E, com isso, nós esperamos ajudar e muito a saúde pública em cada região, porque as pessoas terão, depois do posto de saúde, essa policlínica onde farão seus exames, sem precisar o prefeito ou a prefeita estar com a dor de cabeça, querendo saber aonde aquele paciente vai fazer. Qual a importância disso? Porque um paciente, primeiro, se ele não acha um posto de saúde para ser atendido, começa a dor de cabeça dele. Ele acaba ficando, a doença ou o problema de saúde vai agravando até um dia ele parar numa emergência de hospital. Mesmo que ele tenha o posto de saúde, se ele não consegue fazer seu exame ou não consegue ter a consulta com o especialista, a mesma coisa. Então, eu diria que nós estamos completando a rede de saúde com esses investimentos e nós vamos ampliar esses investimentos com a inauguração de parcerias e de unidades regionais. Eu estou transformando, inclusive, alguns hospitais que eram municipais, via consórcio, em hospitais regionais. Estamos fazendo isso em Teixeira de Freitas e iniciamos a conversa e a negociação com os prefeitos para fazer a mesma coisa com o Hospital de Brumado. Enfim, a ideia é montar uma rede e garantir resolutividade dos nossos hospitais. Por exemplo, o Estado tem um hospital aqui em Ribeira do Pombal, que na nossa avaliação não estava e ainda não está com a boa resolutividade. E acaba enviando todos os pacientes aqui para Alagoinhas, sobrecarregando o serviço em Alagoinhas. Então, nós estamos apertando, vamos fazer uma licitação para o novo gestor de Ribeira do Pombal, porque aquele hospital tem que funcionar, tem que ter resolutividade, tem que fazer todos os procedimentos para não ficar transferindo o paciente para Alagoinhas, para que Alagoinhas possa cumprir a sua função com qualidade. Eu acho que esse é o grande gargalo da saúde, né, governador? É você ter polos onde as cidades satélites todas mandam as pessoas para essa cidade e isso você não comporta, você não dá conta nem da própria cidade, nem da sua micro-região. Então, eu acho que essa seria a medida para, pelo menos, dar um alento, uma ajuda a mais na saúde. Melhora substancialmente. É evidente que a saúde é a parte, eu diria, do investimento público, uma das mais caras. Porque o mais caro não é você construir, o mais caro é manter. Por exemplo, eu inaugurei essa semana o HGE2, que é a nova unidade do Hospital de Emergência de Salvador. Eu acompanhei. Com os equipamentos mais modernos que existem no país. O investimento total ali foi de 86 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, para construir e equipar, nós investimos 86 milhões. Em apenas 12 meses de funcionamento, ali vai consumir 100 milhões de reais de manutenção, de custeio. Então, por ano. Então, é como se todo ano você construísse um novo hospital daquele. Então, é por isso que tem gestores no passado e no presente que não gostam de investir em saúde e preferem fazer calçadão, praça, ou só fazer asfalto, porque é mais visível, eles acham que dá mais voto, mas não garante a saúde das pessoas. É verdade. Então, por exemplo, é por isso que a nossa capital, ao longo de anos, ficou desse jeito, só tem 30%, porque os gestores não priorizaram o investimento na saúde. Você tem uma ideia, eu não sei se você sabe, Salvador não tem sequer uma maternidade. Uma cidade de 3 milhões de habitantes. Aí todo mundo que está me ouvindo aí pode estar assustado. Como que não tem uma maternidade? Não tem maternidade em Salvador? Tem. Mas de quem é? Do governo do Estado. E as maternidades do Estado deveriam ser para partos de alta complexidade, não só de Salvador, mas do Estado inteiro. Mas, infelizmente, as maternidades do governo do Estado ficam superlotadas com partos normais, porque o município de Salvador nunca construiu uma maternidade ao longo da sua história, nem no passado, nem no presente. Então, assim como creche, por exemplo, nós temos municípios que não investiram ao longo dos anos em creche e tem uma péssima oferta de creches nos municípios. Mas aqui, deixa eu tocar em outro assunto. Pode falar. Uma outra obra importantíssima aqui, que é na área de segurança pública.
Importante. Inclusive, depois... Essa é uma área crítica também, né? Depois da entrevista, eu já combinei aqui com o Paulo César, a gente dá uma passadinha em algum intervalo aqui, para eu verificar a informação que eu tenho, que a obra está praticamente pronta. E final de outubro, início de novembro, nós vamos estar inaugurando aqui o DISEP. O que é o DISEP? É o Distrito Integrado de Segurança Pública. É um investimento de 6 milhões de reais. Por que a gente batizou de DISEP? Porque nós estamos mudando o conceito. No passado, a Polícia Militar fazia um trabalho aqui e a Polícia Civil ali. Ou seja, as duas tinham dificuldade de comunicar. Então, nós estamos construindo equipamentos. Sabe aquela frase que o povão usa, junto e misturado? Sei. Então, botando no mesmo prédio em um módulo. É uma atividade coordenada, né? Um módulo a Polícia Militar e no outro módulo a Polícia Civil. Com isso, nós garantimos, inclusive fisicamente, a integração das duas polícias. Isso é bom. E o objetivo, portanto, é aumentar a eficiência. Então, eu retorno aqui a Lagoinhas para inaugurar esse importante investimento do governo do estado aqui na cidade, um investimento de 6 milhões de reais. Que já vai estar em funcionamento agora. Agora, a informação que eu tenho aqui, e eu vou passar lá para... Eu gosto de ver a obra antes de eu inaugurar. Eu visito o que minha agenda permite, o máximo de obras, eu gosto de verificar a obra até mesmo antes dela ser inaugurada. Então, eu vou passar lá para dar uma olhadinha. Me disseram que está 90 e tantos % de executado e estará pronta para a inauguração final de novembro. E a outra é a DEAN, Delegacia Especializada de Atenção à Mulher. Um investimento de 2 milhões e 600, e nós temos investido bastante na proteção das mulheres, que infelizmente é um absurdo, em pleno século XXI, nós ainda temos que estar investindo em estrutura policial para reprimir e punir violência às mulheres. Quando, na minha opinião, no século XXI já era para ter sido superado isso. Isso parece que nós estamos vivendo ainda a época das cavernas. Né? Chega a ser alarmante, chega a ser uma coisa mais que absurda, né? Então, nós vamos inaugurar uma delegacia da mulher aqui também. Onde é que fica essa delegacia? Olha, eu vou conhecer, hein? No Petrolar. No Petrolar? Então, nós vamos lá. Eu vou visitar as duas obras hoje e nós, portanto, teremos uma estrutura aqui para garantir um espaço exclusivo para as mulheres, ou seja, a mulher não vai precisar ir numa delegacia comum, num espaço moderno, atualizado, para poder ser atendida, e o ideal mesmo é que a gente superasse essa coisa de violência contra as mulheres, aliás, a violência em geral. E eu quero aqui, ao falar de violência, dizer que, passadas as eleições, eu vou intensificar o diálogo com nossos prefeitos e prefeitas para a gente ampliar o videomonitoramento nas cidades, né? Eu já conversei aqui, inclusive, com o Paulo César, e eu quero, com o próximo prefeito ou prefeita que seja eleito em Alagoinhas, sentar para conversar, porque nós já conseguimos, em algumas cidades, ampliar bastante a instalação de câmaras. Aqui nós estamos utilizando uma câmara para transmitir. Eu digo assim, a viatura da polícia, ela não tem a mesma eficiência que as câmaras. Por quê? O malandro que quer fazer alguma maldade com outra pessoa, ele é evidente, não faz na frente de uma viatura. Ele deixa a viatura passar, dobrar a esquina para fazer a maldade que ele quer fazer. E aí o policial fica rodando, tentando adivinhar aonde é que vai ocorrer. O policial não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente, só Deus é onipresente. Então, o que nós estamos fazendo, portanto, é instalar câmaras, porque aí nós vamos ter uma sala maior do que essa aqui, como nós temos inaugurei o maior centro de inteligência da América Latina, lá em Salvador. E nós vamos reunir todas as imagens do Estado, mas em cada cidade terá um mini centro, onde nós teremos policiais, já temos em várias cidades, e eu quero acelerar isso aqui em Alagoinhas, instalando câmaras. Por quê? Aumenta a eficiência do policiamento. Ou seja, quando a viatura dobrar a esquina, mas vai ter a câmera, continua ali. Se alguma moto, algum carro ou alguém com comportamento estranho estiver querendo fazer bobagem, o policial vai estar lá vendo as câmeras e vai dizer, olha, retorne aí para aquela rua que uma moto está com comportamento estranho, um carro ou uma pessoa está com comportamento estranho
aqui. E, com isso, nós aumentaremos a eficiência do policiamento, vamos aumentar a prevenção, reduzir as ocorrências e, com certeza, mesmo a ocorrência que venha a acontecer, nós teremos ali a imagem para facilitar a prisão e a identificação das pessoas com delito. Mas eu digo sempre, aproveitando aqui, fique à vontade, e eu gosto de falar sobre isso, que segurança não é só policiamento, né? Segurança também tem a ver com os valores de família. E eu fico, às vezes, muito preocupado, eu estava comentando isso com outros governadores, e os outros governadores dizendo também preocupados que tem sido um fenômeno nessa eleição, pessoas com histórico no tráfico de drogas, pessoas com histórico em ilícitos, em contravenções, pessoas que promovem ou estimulam o consumo e o tráfico de drogas, está se metendo em política. Então, eu fico muito preocupado com isso e eu chamo a atenção das famílias da Bahia, porque isso é um risco muito grande. Porque eu digo assim, as pessoas cobram do governador segurança. Agora eu digo, infelizmente nós estamos prendendo a polícia todo dia crianças de 10, de 11, de 12 anos com armas, com pistola na mão. Crianças, porque uma criança de 10 anos para mim é uma criança. Nós prendemos esse ano já, infelizmente, há cerca de 120 dias atrás, um menor de 11 anos de idade com a submetralhadora na mão. É mesmo? E outro de 12 com a pistola .40 na mão. Então, isso é um escândalo. Isso é o Iraque, é uma guerra civil. E o que os outros governadores estão comentando, o do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, e aqui também está acontecendo isso, eu vejo com muita preocupação e eu quero chamar a atenção das famílias, de quem tem fé em Deus e quem tem amor à família, que tenha preocupação com isso, porque eu vejo, não só aqui na Bahia, mas em vários estados, o crime organizado, quem faz apologia às drogas, quem está envolvido em contravenções, se envolvendo paulatinamente na política. E isso é muito ruim, quando a gente estimula e dá crédito a pessoas que estão envolvidas com crime, com drogas, com tráfico de drogas, que fazem apologia às drogas, virar referência, virar ídolo ou virar político. Isso é muito preocupante, porque nós sabemos o que aconteceu. Está aí na net e na internet vários vídeos e filmes, até o Narcos, que relatam o que aconteceu em países aqui da América Latina, quando o narcotráfico, quando o crime organizado começou a tomar conta das instituições daqueles países. Então, no meu entender, eu tenho 4 filhos, 2 estão criados, mas tenho 2 filhas pequenininhas, Marina, de 3 anos, e Malu, de 1 ano. Eu, como pai, não como governador apenas, mas como pai, eu me preocupo muito com esse estímulo que, infelizmente, alguns partidos têm dado no Brasil e têm chamado para ser parceiro só porque esta ou aquela pessoa tem popularidade, chamar traficantes e pessoas que estimulam o consumo de drogas a entrarem na política. Eu vejo com muita preocupação e quero chamar a atenção disso, porque isso é muito preocupante, porque senão fica fácil depois cobrar do governador. Eu digo assim, se tem muito vendedor de tomate na feira, é porque tem muita gente comprando tomate. Se ninguém comprar tomate, com certeza você não vai ter ninguém vendendo tomate na feira, não é isso? Que ninguém é burro, ninguém vai botar banca de tomate, ninguém vai botar banca de tomate para não ter comprador. Se tem muita gente vendendo droga... Porque a procura e a oferta está ali, né? Pois é, então a segurança pública, eu digo assim, o lugar mais seguro do mundo não necessariamente é o lugar que tem mais policiais, mais exército. Por exemplo, Israel. Existe o lugar mais vigiado do mundo? Talvez não. Talvez seja o lugar mais vigiado do planeta Israel. E todo dia acontece atos de violência lá. Ou seja, porque a violência está no coração e na alma de muitas pessoas lá. Por paixões políticas ou religiosas, as pessoas se dispõem a cometer atos de violência. Aqui, infelizmente, 70% do crime está relacionado de quem morre e de quem mata
são pessoas envolvidas com o tráfico e o consumo de drogas. Ou são consumidores que consumiram e não pagaram, ou são comerciantes da droga que pegaram para comercializar e não pagaram, então pagam com a vida. Então eu quero chamar a atenção aqui, como a rádio e agora a internet... A TV também. A TV fala para o mundo todo. Eu quero chamar a atenção sua, porque eu creio que quem constrói uma cidade, um estado, uma nação, não é somente o seu governante. Eu acredito do fundo da minha alma isso. E os exemplos na história da humanidade, as nações que passaram por grandes transformações e melhoraram a sua vida, foi uma decisão não só do governante, foi uma decisão do seu povo. Então, eu estou dizendo isso porque, se a gente começar a colocar no pedestal quem faz apologia à droga, quem se alia com o traficante, quem se alia com o criminoso, a gente vai para um caminho muito preocupante para quem quer criar seus filhos no caminho do bem. Pois é, governador, então eu antes de mais nada, queria lhe agradecer muito, dizer a todos os ouvintes aí da Rádio Digital FM que, a partir de hoje, a gente está trazendo para aqui essa nova tecnologia que é a Via Mídia TV, que pode estar sendo acompanhado toda uma programação através do nosso site, viamedia.tv.br, através dos nossos aplicativos. Estamos trazendo essa tecnologia que já estamos no estado de Sergipe, estamos trazendo para a Bahia, e o Grupo Lomes tem esse mesmo compromisso de sempre. Muitos anos, mais de 30 anos no rádio, o compromisso de ter sempre isenção, ter sempre a possibilidade de dar voz para todas as pessoas, e agora, além de voz, a gente também vai dar imagem e vamos dar aí essa oportunidade de estar trazendo para as pessoas as informações através da nossa TV e através da rádio. Eu queria lhe agradecer muito a presença do senhor aqui. A TV está aí aberta, se o senhor quiser, sempre que quiser, pode nos contactar. As emissoras de rádio do Grupo Lomes também estão sempre abertas para transmitir o seu recado, trazer as suas realizações, e principalmente para as pessoas que querem fazer qualquer questionamento, está sempre aberto, porque nós somos um grupo democrático, independente de partidos políticos, independente de pessoas. A gente está muito mais preocupado. O Dr. Lomes tem uma premissa muito grande ao longo da caminhada dele, que é de ser muito democrático, de estar dando esse espaço para todas as pessoas. Eu acho importante, eu quero agradecer muito e mandar um abraço ao Lomes. E ele está me devendo uma visita lá, que eu já pedi ele quando for em Salvador, que ele nos faça uma visita, mas eu quero agradecer muito o espaço e dizer que é importante esse exercício da democracia, até porque nós passamos por uma crise política no Brasil, de falta de respeito com a democracia, onde nós tivemos, infelizmente, alguns partidos políticos no Brasil que se juntaram para tomar de assalto, no verdadeiro golpe à democracia, o poder no país. E já estão dizendo para que vieram, né? Já cortaram 600 mil Bolsas Famílias no Brasil, já aumentaram o valor da prestação do Minha Casa Minha Vida para os novos contratos. Não sei se você sabia, Paulo, o valor da prestação do Minha Casa Minha Vida era de R$ 25 até R$ 80. Já foi aumentado, agora passou o mínimo para 80 e o outro para 240. Essa semana, o Brasil inteiro foi surpreendido e o Brasil inteiro está repudiando a atitude do ministro da Educação, que é de um partido que perdeu a eleição em 2014, mas virou ministro porque deu um golpe de Estado, anunciou por medida provisória uma revisão completa do ensino médio. Como é que você pode promover, numa área estrutural que define o futuro das pessoas, como a área de educação, definir mudanças por medida provisória? Então, o Brasil inteiro está indignado com as ações do atual ministro da Educação, a falta de compromisso completa com a democracia. Primeiro, tem que chamar quem faz. E quem faz o ensino médio são os estados, não é o governo federal. O governo federal só tem os institutos federais, que, por sinal, nós vamos inaugurar um aqui. Eu quero ressaltar que nós conseguimos, num trabalho fruto do governo Lula e do governo Dilma, ampliar. A Bahia só tinha um instituto federal, um único, que era onde eu estudei, lá no Barbalho, em Salvador. E nós hoje estamos com 35 unidades regionais do Instituto Federal de Educação.
Uma delas aqui em Alagoinhas, que nós vamos em breve inaugurar, uma luta grande, muito importante para a cidade de Alagoinhas e de toda a região, porque a função não é só atender a cidade de Alagoinhas, mas sim toda a região, para oferecer capacitação técnica aos nossos jovens. Mas eu estava dizendo que quem oferece o volume de ensino médio é os estados. Como é que pode o governo federal fazer uma mudança, o Ministério, sem consultar, sem ouvir os secretários estaduais de educação, sem ouvir a sociedade, sem ouvir as pessoas que estudam e que conhecem profundamente o ensino médio no país? Então, é um absurdo a medida que foi feita, e assim como a medida que está sendo anunciada de que as pessoas só vão poder se aposentar agora aos 70 anos de idade. Então, é uma aberração. Infelizmente, as pessoas que deram... E, aliás, eu vi uma entrevista do atual presidente que diz exatamente isso, que a Dilma caiu, não foi por... E está aí na internet, basta as pessoas pesquisarem. Não foi... Tem uma árvore de Natal tocando aí. A Dilma caiu não por causa de nenhuma pedalada fiscal. Ela caiu porque não aceitou executar esse tipo de programa de governo que não passou pelas urnas. Então, mais uma vez, estou anunciando uma reforma previdenciária para trazer, e trabalhista, que vai trazer prejuízo aos trabalhadores, e Alagoinhas é uma cidade composta essencialmente de trabalhadores, sem um mínimo de debate, de discussão, e levando a aposentadoria aos 70 anos de idade. Isso é muito triste. E programas aqui, nós não falamos do Minha Casa Minha Vida, aqui foram quase 3.000 unidades de 0 a 3 salários mínimos. Paulo alerta que tem ao total 6.000 unidades, mas eu digo de 0 a 3 salários mínimos, porque o Minha Casa Minha Vida tem a faixa de 0 a 3, de 3 a 5, e tem outras faixas que vai até 10 salários mínimos. Mas a faixa primeira de 0 a 3, nós já entregamos aqui 3.000 unidades do Minha Casa Minha Vida, e que, como eu disse antes, tinha um subsídio bastante forte de 90% das unidades do Minha Casa Minha Vida. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o espaço, espero que possamos, em outras oportunidades, voltar a conversar. E eu fiquei feliz com a notícia, disse que o Via Mídia vai estar presente em cada rádio aqui do grupo, né? Para que a gente possa conversar. Mas eu quero deixar aí um grande abraço ao povo de Alagoinhas, aos meus amigos. Vamos continuar trabalhando